E a palavra que eu tenho nesta manhã, impulsionada, através do Espírito Santo, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21 e versículo 32 a seguir. Eu vou usar esses versículos como base, tá? Mas esta palavra desta manhã, ela tem uma palavra-chave aqui, versículo ao qual eu vou entrar depois. Que diz assim, Gênesis 21, 32, irmãos. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Preste bem atenção neste versículo, que é o qual eu vou usar para a mensagem nesta manhã. Abraão plantou uma tamargueira. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. E o tema da mensagem nesta manhã é: seja você uma árvore de Deus, ou seja você uma árvore plantada por Deus. Aleluias. E eu estava pesquisando sobre esta árvore, irmão. Eu estava lendo o livro de Gênesis e me chamou muita atenção. Por que Abraão plantou uma tamargueira? Por que não uma figueira? Por que não uma oliveira? Tinha tantas outras árvores, mas por que Abraão plantou uma tamargueira? E eu pesquisando sobre essa árvore, a tamargueira. A tamargueira é uma árvore que tem um crescimento lento. É um arbusto bem pequeno. Ele começa bem pequenininho e tem um crescimento lento. Eu vou citar alguns tópicos aqui, das características dessa árvore, para depois aplicar na mensagem desta manhã. A tamargueira também, ela cresce no deserto. Em meio ao sol, ao calor, ao deserto árido, a tamargueira, ela cresce. Ela também tem forte e grande resistência ao sol, ao calor. Aleluias. Glória a Deus. Essa árvore também nos diz, que ela tem ramos robustos, ramos fortes, de uma madeira macia e que produz frutos doces. Veja bem, irmãos, uma árvore com crescimento lento, que cresce até no deserto, gera muito fruto, mesmo estando no deserto, resistente ao calor, tem ramos fortalecidos, mas a sua madeira é macia, ou seja, fácil de trabalhar, e ela produz doces frutos, ou frutos doces. Aleluias. Nós sabemos também, pesquisando sobre esta árvore, que as suas raízes são profundas para buscar água. E também, ela alimentava e produzia sombra. Como eu disse no começo, o seu crescimento ela é lento. Ela começa como um arbusto bem pequeno, mas que com o tempo ela cresce de tal maneira que ela vem a dar sombra para as pessoas, para os viajantes que atravessavam no deserto. Ela cresce no deserto, em meio àquela aridez, meio ao sol. Vamos imaginar, irmãos, entrar na mensagem. Abraão estava ali, de repente cansado, e decidiu plantar uma tamargueira para invocar ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E nós vemos depois que Abraão ele é posto à prova. Eu vejo aqui como se Abraão ele estivesse deixando uma mensagem para mim e para você, uma mensagem para todos que ali passassem. Hoje, se eu fosse num deserto, em algum lugar, se eu olhasse essa árvore, eu ia lembrar, Eu olhar para essa árvore, nossa, aí tem algo, Porque normalmente a gente anda nos lugares, a gente, no deserto, no mato, onde a gente for, a gente olha, mas não dá tanta importância às árvores, Não dá, a gente não consegue enxergar além do que os nossos olhos estão vendo ali, Mas essa árvore, ela nos diz algo que nós podemos ser.
Algo que nós, principalmente nós cristãos, devemos ser hoje em dia, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo onde o deserto, ele é grande, onde o deserto é real. E nós, em nossa caminhada como cristãos, nós devemos entender que nós também temos um crescimento lento. Nós conhecemos a palavra, né? Antes nós aceitamos a Jesus, nós conhecemos a palavra, nós vamos à igreja. E aos pouquinhos nós vamos crescendo, gradualmente. Nós começamos como essa planta, essa árvore, como um arbusto bem pequenininho, onde todos passam e não dá bola. Nós começamos como uma árvore pequenininha, onde as pessoas nos olham e dizem: não, essa aí não tem nada para mim. Esta árvore é muito pequena, não chama atenção, ela não tem nada para oferecer. Mas com o tempo essa árvore vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e assim somos nós, quando estamos direcionados pelo Espírito Santo, quando nós estamos direcionados através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através da busca pela presença do Senhor. Quando nós nos colocamos dispostos a fazer a obra de Deus, então nós vamos crescendo lentamente, gradualmente, mas que venhamos a crescer sem parar. Essa árvore ela gera frutos mesmo no deserto. E isso nós devemos fazer. Sei que é difícil, irmão. Sei que é difícil nos dias de hoje nós gerarmos bons frutos. Frutos que permanecem. Frutos que geram alegria. Frutos doces que geram o contágio àqueles que o tomam, àqueles aos quais se alimentam desse fruto. Essa árvore é resistente ao calor, ao sol. E na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, né, a carta de 1 de Pedro, Pedro escreve: irmãos, não estranhem ao fogo que está ao redor, ao meio de vocês, colocando vocês tentando parar o nosso crescimento, principalmente o nosso crescimento espiritual. Essa árvore tinha ramos robustos e fortes, de uma madeira macia. Assim é todo aquele que está na palavra de Deus, todo aquele que está enraizado em Jesus Cristo, todo aquele que está sob o domínio do Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Todo aquele que está na palavra de Deus, está firme na palavra, nos caminhos do Senhor, ele automaticamente terá ramos robustos, braços fortes, pernas fortes para caminhar, para pregar a palavra de Deus, para ganhar almas para o reino dos céus. Aleluias. Essa árvore tinha uma madeira macia, mesmo estando no deserto, irmãos. Normalmente no deserto uma árvore tem seus galhos secos, né, quebráveis, mas essa árvore apresenta ramos robustos e madeira macia. Uma madeira macia, ela é fácil de trabalhar. E nós cristãos, nessa última hora da igreja aqui na face da terra, nós devemos ser fortes, mas também sensíveis. Nós devemos ser sensíveis à palavra de Deus, ao ouvir do Espírito Santo em nossa vida. Nós devemos ser como uma madeira macia, a qual o Senhor, quando fala com nós, quando nos exorta, quando nos consola, Ele consegue trabalhar em nossas vidas. É assim que nós devemos agir. Também essa árvore tinha raízes profundas para buscar água. E nós lemos na parábola do semeador, Mateus, capítulo 13, versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ou seja, aquela semente caiu em solo rochoso, onde tinha pouca terra. Ela nasceu
E visto que a terra não era profunda, ela secou por causa do sol. Mas essa árvore de tamargueira, ela tinha suas raízes aprofundadas, raízes ligadas ao solo profundo para buscar água. E assim somos eu e você. Nós devemos estar enraizados na palavra de Deus. Nós devemos enraizar o nosso ministério não no homem, não nas coisas do mundo, não nos nossos desejos carnais, mas nós devemos enraizar o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida na palavra de Deus. Porque pode vir deserto, pode vir sol forte, pode vir inimigo querer, pode vir o vento soprar. Se as nossas raízes estiverem como esta árvore, enraizada em solos profundos, nós não iremos cair. Aleluia, glória a Deus. E além de tudo isso, irmão, essa árvore, ela produzia sombra. Sombra remete a refrigério. Sombra remete a descanso. Sombra remete a abrigo. E nós, cristãos da última hora, enviados como os filhos de Deus, como os profetas da palavra de Deus nesta terra, nós devemos acolher as pessoas. Nós devemos acolher aquele que não conhece a palavra de Deus. Nós devemos acolher aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Ser como essa árvore, produzir sombra, para que possamos dar descanso e abrigo para essas pessoas. Porque assim Jesus Cristo foi quando permaneceu aqui na terra. E Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus veio como uma árvore de tamargueira. Seu ministério lentamente foi crescendo. Ele cresceu no meio do deserto, onde ele desafiou Satanás. Ele gerou muitos frutos, mesmo estando sobre desertos, sobre lutas, sobre provações. Ele é o nosso maior exemplo. E eu não sei o que se passa na sua vida, e aqui eu quero encerrar a mensagem, mas essa mensagem nessa manhã, uma mensagem curta, mas que eu espero que toque o seu coração, e que você entre nessa mensagem e entenda. Talvez um dia você foi uma tamargueira. Talvez um dia você começou a crescer como um arbusto bem pequenininho, como uma folha pequenininha, como um pequeno brotinho. Mas os intempéries da vida te fizeram parar esse crescimento. Talvez você entrou no deserto. Talvez você um dia gerou tantos frutos. Frutos que você hoje vê que está na casa do Senhor. Frutos da sua família, que hoje continua a seguir o Senhor. Mas você, de repente, por algo que aconteceu, você desistiu. Você parou. Você não produz mais frutos. Mas lembre-se que o Senhor te fez como um filho abençoado, e Ele te escolheu para gerar frutos, porque esses frutos, irmãos, ainda há almas, ainda há pessoas que precisam se alimentar deste fruto. Talvez você é uma árvore pequena, talvez você se considere uma árvore tão pequenininha, mas não importa o tamanho da árvore, o que importa é a quantidade de frutos que ela dá. O que importa é a quantidade de frutos que ela vai alimentar aqueles que estiverem à sua procura. Aleluia. Talvez você passe por lutas e deserto muito grande. Talvez alguma mágoa, alguma dor, o orgulho, a inveja, ou qualquer outro mal, qualquer outra cerda, qualquer outra coisa, qualquer outra cunha que o inimigo colocou na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, querendo cortar as suas raízes. E começou a cortar raiz por raiz, e você se sentiu enfraquecido. Você está começando a envergar, como que uma árvore quando está
caindo, né? Quando está saindo as suas raízes do solo, ela começa a envergar. Talvez seja essa a situação na sua vida. Mas nessa manhã, eu estou aqui como profeta do Senhor, da palavra de Deus, através do Espírito Santo do Senhor, que você venha a enraizar novamente os seus pés na casa de Deus, porque é lá que você vai achar a água da vida, que é Jesus Cristo, e Ele tem o poder de sarar as suas feridas, de tirar toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza, todo o ódio do seu coração, te livrar de todo pecado, te purificar de todo pecado, porque tudo isso que está em nós, irmãos, nos afasta da presença de Deus, nos afasta do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo quer te usar para ser uma árvore frutífera, aleluias. E não importa se você está no deserto, não importa se você está na luta, não importa o mal, o problema que você está enfrentando, lembre-se do que o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu, Jesus, venci o mundo, venci a carne, venci a morte, venci o pecado, e derramei o meu sangue inocente lá na cruz do Calvário, como uma árvore de Deus, como uma videira verdadeira. E hoje estou aqui para te abraçar, para te acolher. E eu quero encerrar a mensagem nesta manhã, onde diz em João capítulo 15, versículo 1 a seguir, Jesus ele diz, é um alerta, irmãos: eu sou a videira verdadeira. Aqueles que estão em mim e que estão a dar frutos, eu irei podar, né? Eu irei pedir ao meu Pai que pode essa árvore. E ao podar essa árvore ela vai gerar ainda mais frutos. Mas veja bem o que ele diz a seguir: mas toda árvore que não produz mais fruto, eu a cortarei e lançarei no fogo. O Senhor nesta manhã está te dando a oportunidade para que você volte à casa do Senhor, para que você volte à obra do Senhor, ao primeiro amor. Lembra-se de quando você aceitou a Jesus, lembra-se de quando você se batizou, lembra-se quando você tomou a primeira ceia, lembra-se de quando você foi batizado pelo Espírito Santo, lembra-se de todas as vezes que você orou e clamou ao Senhor e buscou na madrugada. Lembra-se, meu irmão, de todas as promessas que o Senhor fez em sua vida. É hora de voltar, é hora de dar frutos, porque o reino dos céus está próximo. E quando aquele dia chegar, nós teremos dois destinos: ou o Senhor nos recolherá como os bons frutos para a cidade celestial, para os céus, ou Ele nos lançará no fogo eterno, porque não produzimos mais frutos. Que Deus te abençoe nesta manhã, que essa palavra venha falar no seu coração. Seja uma árvore frutífera, enraizada na palavra de Deus, que você dará fruto no deserto, que você alimentará as pessoas no deserto, que você será refrigério e descanso para as pessoas no deserto, e Deus vai te usar poderosamente, ainda que seja no deserto. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade.